Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liagios Tech, vamos seguir aí falando ainda sobre aparelho celular. Galera, se você não deu like, dá like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Chegou aqui por um acaso, dá uma força pra gente aí, porque esse tipo de conteúdo dá trabalho pra cacilda. Eu gravei um vídeo de 1 hora, ficou uma porcaria. Tô refazendo um vídeo. Não é fácil fazer isso aqui, tá? E é um vídeo interessante que eu quero compartilhar com vocês, que vai ser um vídeo de utilidade, inclusive, né? Para quem assistir esse vídeo pode ser muito útil, porque hoje de manhã, logo bem cedo, olhando as redes sociais, eu faço parte de grupos de tecnologia, de produtos eletrônicos também que eu possuo. E eu vi uma postagem que me deu a ideia para fazer essa pauta aqui para vocês hoje, né? E a pauta é a seguinte: eu quero compartilhar com vocês as vezes que eu mais me estrepei com telefone celular ao longo da minha vida e as vezes que eu mais acertei com telefone celular. É um vídeo que o primeiro ficou com quase 1 hora, mais de 1 hora, e ainda tinha muita coisa para falar. E eu fiquei, vou gravar de novo, tem que ser sucinto. Então eu não vou citar tudo aqui, pessoal, porque se eu for citar tudo aqui, aí, galera, eu tinha que fazer uma live e ficar pendurado aqui por mais de hora falando. O que talvez fosse bom, porque o YouTube ele potencializa lives, ele costuma divulgar lives com mais intensidade do que vídeo, por isso que é importante você dar like, comentar e compartilhar, porque isso mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e ajuda a melhorar a divulgação, né? Mas a live é impressionante. Você faz live no YouTube, passou de 1 hora, o YouTube, opa, vou divulgar aquela live ali, que ali não tem ninguém e o cara tá lá mais de 1 hora já tagarelando. Talvez tivesse interessante, mas aí eu tenho que reconfigurar o OBS aqui. Enfim, eu achei melhor não fazer esse vídeo gravado para vocês aqui. Vou tentar ser muito sucinto, vídeo que vai dar edição, então dá um trabalho, galera. Vocês não fazem ideia. E o único retorno que eu tenho disso aqui, para ser bem sincero para vocês, é a gratificação de fazer uma coisa que eu gosto. Que bem da verdade às vezes desanima, porque não rende nada. Poucas visualizações, assuntos interessantes que a gente busca trazer para vocês, e enfim, eu não sei o que acontece. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as vezes que eu mais me estrepei, que eu mais acertei a mão com o telefone celular. Decidi fazer esse vídeo depois de uma postagem aqui no Facebook, na comunidade do Helm, onde a pessoa estava desabafando as suas experiências, né? Um texto longo, que obviamente as pessoas não gostam. Se vídeo longo, se texto longo elas não gostam, imagina vídeo, né? As pessoas reclamam porque os outros escrevem textões, né? As pessoas odeiam. Ler o primeiro parágrafo já acha um absurdo ter escrito aquele tanto de coisa, mesmo que tenha informações relevantes, e preferem ir lá nos comentários criticar a pessoa. Nossa, que textão, que horror. Nossa, que isso, que aquilo, mas não se atenta ao conteúdo, né? Não se atenta a isso. Mas vamos lá, vamos tentar ser sucinto. Vamos lá. Eu achei o vídeo interessante e achei prudente gravar esse vídeo aí, das vezes que eu mais me estrepei, que eu mais me dei bem com telefones celulares, digamos de 2000 para cá. Então de 2000 para cá são 24 anos, né? 24 anos, quase 25. Então já é um tempo considerável na tecnologia aí. Obviamente que se eu fosse falar tudo desses 24 anos, é como eu falei, tinha que fazer uma live que aí ia compensar mais do que gravar um vídeo que vai dar aí 5, 6 gigas, né? E que eu ia renderizar e ter que cortar partes, ia dar isso também. E enfim, um trabalho imenso, né? A live não, você faz e vai com erro mesmo e beleza, é live, não tem como fazer muita coisa. Mas vamos lá. Eu vou começar falando das maiores presepadas que eu me meti com o negócio de telefone celular. Eu vou ser muito sucinto, não vou contar a história toda, ficar fazendo todo um contexto histórico, a narração histórica, senão esse vídeo vai ficar imenso e eu sei que vocês não aguentam.
Aí, pessoal, eu tô precisando fazer a aquisição de uma placa de vídeo NVIDIA, viu? Porque descobri que para a plataforma Second Life, as placas AMD não estão funcionando muito bem com os visualizadores não, viu? Olha a qualidade, que maravilha. Beleza, né? Mas vocês perceberam ali que aquele QR Code ali que não aparece inteiro na tela, porque não é o meu QR Code, é o da minha esposa, para Pix. Vocês já perceberam que às vezes ele borra? Pois é. Placas AMD estão enfrentando essa anomalia com os visualizadores Second Life. Mesmo placas AMD boas, que são capazes de rodar, e eu já fiz um vídeo sobre isso, os gráficos, né, a configuração gráfica que esse visualizador que eu estou usando, que é o CatSnip, por exemplo, ele entende como sendo adequada, é no alto. É ele que põe, não foi eu não. Ele configurou com a melhor qualidade que ele entendeu possível. E fica muito perfeito. Mas, obviamente, que eu enfrento bug de textura. Se eu baixo a qualidade, né, fica feio. Mas, ainda assim, às vezes acontece bug de textura. Então, eu fui lá na comunidade do Second Life, fiz um post lá, sucinto, e já me falaram que placas AMD não estão dando muito bem. Então, eu preciso fazer a aquisição, né, de uma placa NVIDIA. Se alguém quiser dar uma força pra gente aí, o Pix do meu canal tá aí embaixo, tá aparecendo aí na tela também agora, tá? Vocês podem dar uma contribuição aí. Se alguém quiser ser parceiro do canal e mandar uma placa NVIDIA pra gente, eu tenho equipamento para botar, tem fonte, tem tudo que aguenta aí rodar uma boa placa NVIDIA tranquilo, tá? Então, estou aí em busca agora de uma placa NVIDIA, beleza? Bom, vou começar falando do vídeo das minhas maiores presepadas com telefone celular, porque tem umas que são impressionantes, né? E tem uma aí que eu dei até sorte demais pelo que eu fiz. Lá para aí dos anos 2000, o que estava na moda de telefone celular não estava tão difundido quanto é hoje, nem internet, tá, galera? Mas o que estava na moda naquele momento, e eu já tinha acesso a telefone celular, tinha acabado de surgir a nova tendência, o que se tornaria tendência, né, que eram os pré-pagos da Medicel. E eu tinha um telefone celular comum na época, não um tijolo, e eu estava doido para ter. Na época existiam dois aparelhos que demandavam, e não era iPhone, tá, galera? iPhone nem sonhava em existir e ser o que se tornou, tá? Eu acho que o Jobs nem pensava nisso, né, naquela época. Então, os telefones que bombavam naquela época, que era sinônimo de status e de evolução, eram o StarTAC da Motorola, que era caríssimo e era o que tinha de mais avançado, né, e mais assim, que dava mais status, né? E era o Sony Ericsson T18, um telefone flip, um tijolinho flip, que também era o que tinha de mais interessante. Ambos muito caros. Eu me lembro que um Sony Ericsson T18 naquela época custava novo R$1.500, R$1.000, R$1.500, né? R$1.000 em plano pós-pago, que era caro, tá? E R$1.000 naquela época, pessoal, que o salário mínimo era R$100, era muita grana, mas muita grana. Hoje R$1.000 é quase nada, mas em termos do passado. Mas naquela época, galera, R$1.000 era muita grana. E eu fiz o que fiz, batalhei, fiz um serviço aqui, outro acolá, etc. Juntei o dinheiro e comprei usado numa feira da minha cidade onde eu morava, lá em Brasília, sem nota, sem nada. E naquela época tinha um detalhe: os aparelhos, eles tinham a questão de bloqueio para a operadora. Tinha muito disso, até algum tempo atrás ainda isso existia. Então, aquele aparelho que a operadora fazia a solicitação no fabricante, vinha bloqueado para funcionar naquela operadora em específico. E para você conseguir utilizar aquele aparelho em outro operador, um técnico tinha que desbloquear, era um negócio completamente chato. Chato. Mas naquele tempo tinha muito disso. Então, aqui na região do Centro-Oeste, eu tinha a Telecentro-Oeste, que virou Brasil Telecom, e tinha a Medicel, que depois foi engolida pela Claro, absorvida pela Claro, quando faliu. Pois bem, eram as únicas duas operadoras que tinha. E eu, na minha empolgação
de ter encontrado um Sony Ericsson T18 por R$ 200 dourado, que era o mais charmoso que tinha. O preto era o mais comum, entre aspas, e o dourado era o mais charmoso. Tinha um amigo do meu pai, que advogado, que tinha um preto. E eu era doido naquele telefone, e eu fiz que eu queria ter um telefone daquele. Achei, nessa banca dessa feira, na cidade onde eu morava, lá em Brasília, um Sony Ericsson T18 por R$ 200. Mais que o salário mínimo da época. Né? A média do salário, quase que é mais ou menos isso, né? E aí, galera, eu comprei esse Sony Ericsson T18, sem nota, usado. Paguei 200 conto no cheque. Eu dei um cheque, eu me lembro. Eu dei um cheque, galera. Era outros tempos. Aí, beleza. Fui na loja da Telecentro-Oeste, Brasil Telecom, tentar ativar o telefone. Porque o meu outro telefone, eu já tinha a linha nessa operadora. Quem disse que eu consegui? E vou falar uma coisa pra vocês. O atendente foi a me tratar assim de uma forma estranha, me fazer interrogatório, porque um celular caro daquele, né, que era sinônimo de status, comprado sem nota, numa banca de feira, que não estava conseguindo ser habilitado naquela operadora, porque o rapaz também era novo e ele não tinha se atentado à questão, e eu nem sabia disso, né, também era noob de tudo nesse quesito do bloqueio. Tá bom. Aí eu pensei assim, putz, perdi meu dinheiro. Não, vou fazer o seguinte, vou mudar de operador, então vou na Claro, vou na Mericel habilitar uma linha, né? Tá bom. Aí fui numa loja do shopping, um shopping de grife, que ainda hoje é um shopping de grife, né? Aqui na região. Fui lá nesse shopping, numa loja da Mericel, e lá consegui habilitar uma linha. Por quê? Porque o telefone ele tinha sido adquirido originalmente na Claro, na Mericel, que diacho, claro depois, na Mericel, né? E a Mericel conseguiu habilitar o aparelho. Aí beleza, saí de lá todo pimpão, né? O aparelho veio com uma capinha de prender no cinto. E eu todo pimpão, estilosão, usando um Sony Ericsson T18, né? Dentro de transporte público, lá com o tijolinho lá pendurado no cinto, todo. Aí começaram as minhas dores de cabeça. O telefone perdia sinal, o telefone não recebia ligação direito, o telefone não funcionava direito, as pessoas não conseguiam falar comigo. E assim foi. Não fiquei 2 meses com esse aparelho, tive uma luta para poder conseguir devolver esse aparelho, pegar meu dinheiro de volta. A minha sorte, e aqui eu vou falar que eu acredito que isso tenha sido um fator que me ajudou muito a não ficar no prejuízo, tomar na tarraqueta literalmente, foi exatamente que a minha mãe tem uma prima que era casada com um rapaz, né, já um senhor na época, que eles eram feirantes nessa feira, mexiam com roupa, e ele era muito conhecido lá, muito conhecido nessa feira, né? Então eles eram muito assim, digamos, naquela época tinha um certo respeito, status ali na feira, que era uma banca muito conhecida e tal. E aí isso foi um fator que me ajudou com que o cara me devolvesse o dinheiro, né? Aí ele me devolveu o cheque que eu tinha pago lá dos R$ 200 naquele Sony Ericsson T18, eu devolvi aquela bomba. Então essa foi a primeira vez que eu me estrepei de fato. E acho que foi uma das maiores estrepadas que eu fiz, né? Não foi foi uma das maiores, não foi a maior não. Foi assim, eu poderia dizer que foi a maior porque eu peguei um telefone sem nota, tinha questão de a linha ser vinculada ao aparelho, o aparelho estava bloqueado para funcionar com todas as operadoras que tinha, eu consegui habilitar ele só na Claro, na Mericel, que mania de Claro, meu Deus, né? E assim ficou, né? Aí acabei voltando a utilizar o meu bom e velho Nokiazinho tijolo que eu tinha,
que era mais simples, mas pelo menos aquele ali estava funcionando. E assim eu não me estrepei tanto. Então eu acho que essa foi a primeira grande estrepada. Depois eu tive outros aparelhos, eu cheguei até iPhone também, que eu comprei na China, no stand da Apple, lá no centro de imprensa. Devia ter investido num notebook da Lenovo, né, que também estava lá com promoções para jornalista, mas saltou-me aos olhos em 2008 comprar um iPhone, comprei um iPhone. E foi uma experiência que não gostei não. Meu pai ficou com ele depois de um tempo, mas ele também nunca foi ligado muito a modismo e ele não. Hoje ele tem Android, há muito tempo ele tem Android. Ele acha interessante Android. Eu nunca quis ter. Nós nunca quisemos continuar com iPhone. Não foi uma experiência lá, eu não gostei não. Enfim. Mas não vou dizer pra vocês que eu me estrepei não, porque é, isso é uma questão pessoal. Eu não achei interessante. E depois eu tive outras experiências aí interessantes. Mas aí a outra vez que eu me estrepei com esse negócio de telefone foi o seguinte. Eu fiz uma viagem pro interior de Minas. E lá, foi em 2007. E lá eu vivenciei uma questão pessoal muito ruim, muito negativa para a minha vida pessoal. Um negócio muito desagradável. Uma pessoa que eu me relacionava e tudo. Não vou entrar no mérito disso aqui, que eu não gosto de lembrar dessas coisas. As coisas não são para serem lembradas, são para serem esquecidas. Fato é que é o seguinte. Na minha volta para casa, naquele final de semana, naquele feriado, no 7 de setembro, foi uma coisa meio ruim, muito ruim mesmo. A começar que o ônibus que eu peguei pinga-pinga, ele teve diversos problemas no meio do caminho. Eu cheguei em Belo Horizonte no horário atrasado, digamos assim, fora do horário que deveria ter chego. Perdi o ônibus para Brasília, que passa aqui na porta da minha cidade, e eu só ia conseguir um novo ônibus no dia seguinte. Eu tenho uma tia que mora em Belo Horizonte, naquela região, mas é a irmã mais velha da minha mãe. Eu nunca tive esse contato assim todo de fazer visita, de ver de tudo, né? Não tem essa coisa que eu tenho com outros parentes mais próximos. E não tinha telefone, não tinha referência, né? Nada assim. Aí eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que passar a noite na rodoviária ou vou ter que ir para um hotel, pernoitar num hotel? Mais custo. Aí para piorar, galera, eu tinha um Sony Ericsson T200, um aparelho bacaninha, pequenininho, bonito, funcional, estilosinho, que eu levei na minha primeira viagem internacional que eu fiz para a República Dominicana no Caribe. Que eu fiquei quase um mês lá fazendo cobertura de Pan-Americano. E eu tava usando ele no bolso. E eu botei ele no bolso de trás. E eu sentado num banco de um ônibus convencional, eu quebrei a tela do telefone. Simplesmente isso. Eu quebrei a tela do telefone. Eu fiquei tão revoltado de ter chegado, de ter perdido, de ter chegado depois do horário previsto em Belo Horizonte e não saber o que ia ser da minha vida, porque eu perdi o ônibus para Brasília, que eu fui sentar eu fui sentar no banco lá da rodoviária para ver o que eu ia fazer da vida. E eu sentei naqueles bancos duros, não entendam errado. Meu Deus do céu. E quebrei o display do telefone. O telefone continuava funcionando, porque ele era de tecladinho numérico. E eu continuava recebendo e fazendo ligação. Só não conseguia saber quem estava me ligando, mas consegui usar o telefone. E o que eu fiz? Na impulsividade, no desespero, eu tentando arrumar um jeito de ter comunicação, de falar com o pessoal aqui, com a família aqui, né? Sem ter que recorrer a um orelhão. Eu fui numa loja que estava vendendo celular lá e paguei absurdos R$ 200 num celular da LG Feature Phone, que tinha uma telinha até colorida, mas era um celular muito simples, que só fazia ligações e recebia SMS. Eu gastei R$ 200 num aparelho que aqui na minha região, naquela época, 2007, estava custando R$ 50, R$ 60, R$ 100, né?
Era isso, galera. Sério, era isso. Eu gastei R$ 200 num aparelho que não valia o preço que eu paguei. Mas no desespero, agora ele tinha um ponto positivo. A bateria durava quase uma semana. Era a única coisa que ele tinha de positivo. Fora fazer e receber ligação e SMS. No mais, esquece. Um celular que não tinha mais nada. Galera, se eu tivesse não agido por impulso, tivesse tido parado para poder pensar, ele falar, pô, peraí, o display do meu T200 quebrou, beleza, mas ele ainda está funcionando. Para que eu vou comprar outro aparelho? Deixa eu agir com sabedoria, né? E, enfim, quando eu chegar lá na minha cidade, depois eu vou em Brasília e vejo um aparelho para mim, para substituir meu aparelho quebrado. Mas ele estava funcionando? Não. No desespero, né, eu acabei comprando a primeira coisa que eu vi ali. Foi a segunda vez que eu me estrepei. Não porque não pela origem do telefone, que era um telefone novo, mas por ter pago caro demais num telefone simples demais para aquela época. Para a situação que eu tava, poxa. Sendo que o meu telefone em questão, que eu tinha quebrado o display, ele continuava funcionando. Só estava sem o display. Não precisava necessariamente de eu gastar esse dinheiro desse jeito. Fui no impulso, né? E assim foi. E assim foi passando. Eu acabei adquirindo outros aparelhos. Entre erros e acertos, os mais notoriais que eu posso... os mais notáveis, né? Notoriais não tem a ver com nota. Eita, fui longe. Os mais notáveis que eu podia falar assim, até o momento, foram esses. Depois eu tive esse iPhone. Eu tive um Motorola V3, né? Que foi um celular que foi uma realização. Depois eu vou falar dos pontos que eu acertei a mão, tá? E aí, pessoal, seguindo mais adiante, das outras vezes notórias, né, que vale a pena estar aqui, que eu me estrepei com aquisição de celular, foi o seguinte. Eu resolvi dar chance para uma marca chamada Blue Products, uma marca fundada por um brasileiro, nos Estados Unidos. Ele tentou ganhar mercado aqui no Brasil, mas viu que financeiramente não valia a pena naquele tempo, acabou depois desistindo. Hoje você consegue importar, são ótimos aparelhos, e eu estou colocando ela aqui nas estrepadas pelo seguinte: é uma fabricante que naquela época tinha aparelhos muito bons, que custavam um valor condizente, e tinha aparelho muito barato que não valia o preço que se pagava. Aí eu tinha comprado um aparelho muito bom para mim, um Blue Dash 5, aparelho sensacional, por R$ 450, comprado em loja física. Para mim foi azul, lindo, um telão, uma câmera razoável, um aparelho para aquele tempo. Para mim foi uma aquisição que muito me agradou, né? Aí eu quis dar um para minha esposa, só que eu estava meio sem grana e ela estava no Rio de Janeiro. Eu peguei, vi o Blue Dash Júnior, um aparelho pequenininho, um Android, com uma câmerazinha traseira. Resolvi dar esse aparelho para ela. Só tinha beleza, galera. Gastei R$ 200 num aparelho que não valia isso. O aparelho era ruim, travava mais que tudo, mal conseguia rodar um WhatsApp direito. Um aparelho que ficou com ela pouquinho tempo. Aí, graças a Deus, consegui uma grana, um trabalho que eu fiz, e dei de presente para ela, mandando daqui de Brasília dessa vez, um Blue Studio 5.0. O celular ficou com ela de 2013 até 2015. O celular ficou com ela de 2013 até 2015. E era um celular ótimo. Ele só deixou de ficar com a minha esposa porque ele estragou a placa. Ele queimou a placa. Acontece, né? Foram 5 anos com esse aparelho de 2013. 2015? Não, 5 anos o quê? 2013, 13, 14, 14, 15, 15... Ela ficou aí uns 2 anos com esse aparelho. Nossa, eu tô ruim de matemática. Senhor, misericórdia.
Mas durou muito tempo esse aparelho, ela gostava dele, funcionava muito bem, tinha uma tela grande, rodava o WhatsApp, não era 3G, tinha esse inconveniente, mas era um aparelho que atendia todas as suas necessidades. Aí, enfim, eu comprei esse Dash Júnior aí, que foi outro dinheiro jogado fora. Aí, seguindo aqui com as presepadas que eu tive com o telefone celular, né? A outra vez que eu me estrepei, depois de muito tempo, pegando telefone, aí não foi nem comigo. Foi com o telefone para minha mulher. Galera, foi aí que eu me estrepei seguidamente. Foi umas estrepadas bonitas, viu? Serve aí de exemplo para vocês tomarem cuidado e não agirem. Na hora do desespero, a gente acaba agindo por impulso. Barato é dor de cabeça. Certeza. Se tratando de certos tipos de produtos. O que acontece? Quando o Blue Studio 5 da minha esposa estragou a placa, eu vendi ele por um bom valor e comprei para ela um Samsung da linha A. Era um Samsung pequenininho. Eu não lembro o modelo dele agora, mas era um Samsungzinho top. 4G, 16 GB de espaço interno, uma tela de Super AMOLED, HD, um celularzinho top, todo construído em metal, já não abria a tampa traseira, tinha gavetinha para chip, era um aparelhozinho lindo, branco, aparelhozinho top. Ficou com ela muito tempo, viu, galera? Ficou com ela muito tempo. Tá? Deus, fora, filho. Vem. Deus. Vai fora. Deus, por favor. Vai fora, filho. Vai. Então esse aparelho ficou com ela muito tempo. Aí quando a gente mudou aqui para nossa casa atual, aqui tem uma cozinha americana e tem um desnível entre a cozinha e a sala. A sala é mais baixa em relação à cozinha. E o celular dela, eu acho que ele ficou empolgado com a Daiane dos Santos, aquela ginasta, resolveu experimentar dar um duplo twist carpado um belo dia pro lado da sala, não pro lado da cozinha, que a mesa era mais baixa. E aí ele quebrou o display. Naquela época, o display era caro, eu não estava achando um jeito de consertar, minha esposa precisava de um telefone. Eu tinha um notebook Sony Vaio velho, que era quebra-galho, que eu utilizava na loja que a gente tinha. E eu vi a oportunidade de trocar. Aí foi outro erro que eu cometia. O notebook valia dinheiro. E eu, na empolgação, no desespero, empolgação não, eu no desespero de resolver a solução para minha mulher, não ficar sem telefone, e ela era doceira, fazendo doce, precisando de encomenda e tal. Estava perto do aniversário dela. Não, era antes do aniversário dela. Olha a burrada que eu fiz. Eu, em vez de vender o notebook, esperar aparecer tentar vender o notebook, insistir na venda do notebook, eu anunciei ele, aparecia uma pessoa oferecendo na caixa um Alcatel. Um lixo de aparelho. Um smartphone que era igual o Blue Dash Júnior. Mal conseguia rodar um WhatsApp direito. Horrível, um aparelho com tela de 5 polegadas, horrível, um celular horrível. Tava na caixa, tudo bonitinho, com todos os acessórios. Eu perdi dinheiro com o notebook que estava funcionando direitinho, trocando pau a pau nesse aparelho. A pessoa que me passou essa bomba saiu no lucro e eu me estrepei. Ai, Lucas, mas resolveu, não resolveu? Resolveu, vírgula. Chegou um momento que esse celular travou de um jeito, uma atualização lá, de sei lá de que era, que ele parou de funcionar. Aí o que eu fiz? No desespero, tá? Um telefone ruim, que a minha mulher reclamava demais que ele não dava para usar direito, apesar de ser um aparelho bonitinho. O que eu acabei fazendo? Novamente me deixei levar pelo desespero. Tinha um cara vendendo um Motorola Moto G2, perto do aniversário dela. Um Motorola Moto G2 Plus,
que na época que ele era novo, ele era caríssimo. Celular com tela de 5,5 polegadas, um celular com 16 GB de espaço interno, 3 GB de memória RAM, um aparelho que tinha predicado com uma bateria absurda, um carregador já absurdo. O cara estava vendendo o celular, só o aparelho, por R$ 50, dizendo ele que o aparelho estava funcionando, que ele recebeu a atualização. Aqui fica uma dica. Pessoal, momento dica importantíssima do canal. Principalmente você que utiliza celular da Motorola. Nunca faça atualização de nada, nem de sistema, nem de segurança, com o celular sem estar com pelo menos 80% de bateria. Ele tem que estar no mínimo com 80% de bateria. Se possível, ele tem que é bom que ele esteja carregado. Não atualize celulares da Motorola, ainda hoje em 2024, tá? Não atualize, tá bom? Com pouca bateria, porque se a bateria acabar por algum motivo no meio da atualização, você perdeu o aparelho. Já era. Corrompe o bootloader e já era. Tá bom? Já era. E eu vivenciei essa experiência. Porque o que acontece? Tem como recuperar? Tem. Mas você tem que achar você tem que achar a estoque ROM exata daquele modelo. Se você não achar a custom ROM exata daquele aparelho que está na sua mão, para aquele número de série daquele aparelho, não serve para outro igual, não. Tem que ser para aquele aparelho, para o número de série que está ali. Se você não pegar a custom ROM exata, já era. Você danificou o setor de boot do aparelho e só colocando outra placa. Não tem como, não tem o que fazer. Aí, dependendo do modelo, às vezes compensa reparo, mas geralmente não compensa, tá, galera? É tchau, obrigado, se fudeu. Como diria o Costinha na propaganda da Loterja. Galera, é isso aí. Então eu fiz, o que acontece? Eu, no desespero, eu vendi o outro telefone por R$ 100, o Alcatel, para algum doido que estava desesperado também, precisando de um aparelho, e comprei esse Motorola para dar para minha esposa. Eu todo pimpão, achando que o bonito aqui, que usava computador desde os 11 anos de idade, dos 10 anos de idade, ia conseguir resolver o problema de fazer a instalação de uma estoque ROM naquele aparelho. Eu simplesmente terminei de cagar com tudo. Eu acabei com o aparelho. Tomei um prejuízo de R$ 50 e ainda tive que me lascar. Para piorar, ainda tomei um prejuízo. Porque eu ia comprar o que para dar para minha esposa? E ela sem celular. Como é que a gente ia fazer? Não dá para ficar sem telefone. Então foi a vez que eu mais me estrepei na vida. Barato, galera, é zica. Aí tá. Aí beleza. Aí no desespero achei um cara que fez pra mim um outro Motorola, todo ferrado, mas funcionando, por R$ 50. Fui lá na cidade vizinha buscar com a minha mulher. O celular tava um bagaço. Tentei configurar a conta dela no telefone, tentei habilitar o telefone, depois de dar um reset de fábrica, não consegui. Os dados do cara não aceitavam a senha. Não deu certo. Aí tive que levar numa assistência para poder desbloquear. Aí, galera, resultado. Outra estrepada que eu me meti. Meu pai tinha um Samsung S5 que estava com problema no sistema de carregamento e a bateria não durava. Não tinha bateria que botasse naquele aparelho que durasse. Eu todo pimpão aqui, eu peguei esse telefone, gastei os R$ 50 que eu tinha para um técnico tentar desbloquear esse telefone, na expectativa de ficar com esse telefone e ver o que eu ia fazer com o outro.
Só que aí o seguinte, o que eu fiz? Eu levei o Motorola pro cara lá, pro meu amigo, que ficou meu amigo. Falei pra ele, se você conseguir desbloquear o Samsung, você me compra esse Motorola? Ele, cara, complicado, 20 conto eu te dou nesse Motorola. Eu falei, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Vamos fazer o seguinte. Eu tô sem dinheiro agora para resolver o problema. Os últimos 50 reais que eu tinha, a minha esposa tá dando chilique lá porque precisa do telefone, não vou tirar a razão dela. E aí, galera, ele ficou sensibilizado comigo e falou o seguinte, olha, se eu conseguir desbloquear o Samsung, eu fico com o seu Motorola. Eu vou te cobrar 50 reais, né? Eu cobro 50 reais para fazer essa tentativa, dando certo ou não. Se der certo, eu fico com o Motorola, tá bom? Se não der certo, aí eu te cobro 50 reais para desbloquear, para resolver a questão do Motorola, para você poder dar para sua esposa, e eu faço esses 50 reais dividido em 2 vezes de 25 no cartão. Pode ser? Eu falei, beleza. Eu tinha a chance de sair a custo zero. E aí o que eu ia fazer, galera? Eu desbloqueei o S5 para ficar com ele. Realmente era um aparelho legal, mas que tinha esse defeito que não dava para resolver, tinha que trocar a placa. E aí, finalmente, eu resolvi o problema da minha esposa, porque eu dei para ela o meu J5 Prime. Meu J5 Prime foi outra estrepada que eu fiz, né? Eu vim de um Motorola que eu tinha, um G5S, que era muito melhor do que o J5 Prime, e peguei esse J5 Prime, achando que estava fazendo um puta de um negoção, e na verdade eu decaí. Eu saí de um telefone melhor que ele, né? E no fim das contas, perdi o dinheiro. Não perdi o dinheiro porque eu ajudei o meu irmão a comprar um aparelho melhor, e meu irmão já estava morando fora daqui e ele estava precisando. E eu peguei dele esse J5. Um celularzinho legal que me serviu por muito tempo. Mas hoje eu não faria isso. Tá? Hoje, infelizmente, né? Hoje eu não faria. Infelizmente não, hoje eu não faria isso. Uma das vezes que eu mais me estrepei foram essas, galera. Essas foram as vezes assim que de fato eu me estrepei. Tiveram outras aí, que se for olhar a questão financeira, não foram um bom negócio, mas as estrepadas que eu tive na vida com o celular foram essas. Por agir em impulso. Impulso, galera. Impulso, viu? Agir meramente por impulso. Né? No desespero, aquela coisa assim, aí você não analisa direito as circunstâncias, né? Você age na emoção, age no desespero, galera, é tomar na tarraqueta. É tomar na tarraqueta. Aí, por fim, antes de eu dar o J5 para minha esposa, eu tinha dado para ela um S3 Neo, um puta de um aparelho, mas que tava com a tela destruída. Esse aparelho durou 3 meses na mão dela. Ele apagou a tela dele estava destruída. Ele apagou a tela. Aí, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei, tava com esse S5, dei esse S5, eu dei o J5 para minha esposa e fiquei com o S5, né? Ela ficou bem servida de aparelho, graças a Deus. Esse S5 hoje, esse J5 hoje, inclusive, tá com meu cunhado, né? Lá em São Paulo. Mas tá aí até hoje. Guerreiro. Mas é aquela coisa, né? Enfim. Aí, pessoal, para poder finalizar esse vídeo aqui, que já tá grande de novo, eu não queria, mas acabou ficando grande, né? Essas foram as vezes. Então tome cuidado com relação a isso, tá, galera? Tome muito cuidado com relação a isso, para vocês não se estreparem igual me estrepei. Muito cuidado. Coisa boa não existe barato. Tá aí usado, toma muito cuidado. Essa história aí, tô vendendo barato porque formatei e não sei a senha, né? Fiz alguma coisa aqui, não consigo ter acesso ao aparelho. O aparelho tá novinho, tá? Mas eu não consigo acessar o aparelho. Por isso que eu tô vendendo barato. Toma cuidado com essas coisas, tá? Não, o aparelho tem trincado na tela que não interfere em nada.
Aham, sei. Eu sei o que que é isso. Tá? Toma cuidado com essas coisas. O barato sai caro, tá, galera? O barato sai caro. Ah, não haja no impulso, não. Tá? E nem se deixe levar pelo desespero. O barato sai caro. Tá bom? Ninguém vai morrer por ficar alguns dias sem telefone, não. Desde que você faça uma aquisição decente, desde que você faça uma coisa que realmente não te traga mais dor de cabeça. Galera, fica a dica aí pra vocês, tá? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar das vezes que eu acertei a mão fazendo aquisição de telefone. O primeiro grande acerto que eu fiz fazendo aquisição de um telefone, e que foi um tiro no escuro, que eu não me arrependo nunca, e que pra mim na época foi ótimo, foi comprar um celular da Blue Products, uma empresa, como eu já falei, fundada por um brasileiro nos Estados Unidos. Esse valeu a pena. Comprei em loja física, nessas comércio popular, mas esse não me arrependi não. Comprei um Blue Dash 5 azul, coisa mais linda, 16 GB de RAM, câmera de 8 megapixels na traseira, 5 na frontal, 4G, um celular que já funcionava muito bem, gavetinha de chip. Galera, simplesmente foi um aparelho assim que me surpreendeu. Veio com capinha, veio completo de tudo, veio até com película instalada. Esse me surpreendeu. A bateria não durava tanto, mas era um aparelho que, olha, ficou comigo um bom tempo. E esse funcionava. Eu fui pro Rio de Janeiro com ele. A minha esposa ficava até... Cuidado com esse telefone aí, que chama muita atenção, um azulão, grandão. Cuidado, porque sabe que, infelizmente, Rio de Janeiro não é pra amadores, né? Infelizmente. Enfim. Ela até ficava preocupada de eu ficar gravando dentro do trem, de eu ficar fazendo, que eu gosto dessas coisas, né? Ela ficava preocupada. Cuidado com esse telefone aí. Porque realmente o Blue Dash 5 era um aparelho que tinha seu... E eu paguei 450 conto em loja física. E foi um aparelho que eu vou falar pra vocês. Podia não ter o melhor rádio do mundo, mas era um aparelho que me surpreendeu e me rendeu muito. Tanto que eu comprei pra ela um Blue Studio 5.0 que durou, como eu falei pra vocês aí já no vídeo. Então esse eu considero meu primeiro grande acerto comprando um telefone celular. Esse de fato foi, galera. Sem sombra de dúvidas, esse foi o meu primeiro grande acerto. Por quê? Eu peguei uma marca desconhecida, importada, né? E fui às cegas, num aparelho que me custou R$ 450 na época. O da minha esposa custou 400. E eu acertei a mão nos dois. Nos dois. Foram aparelhos muito bons. Aí a outra vez que eu acertei a mão pra valer, também no telefone, e que aí eu me lasquei por imprudência minha, né, por descuido meu, foi quando eu troquei o S5, né, dando uma volta num Moto Z2 Play. Aparelho top de linha da Motorola, ainda naquele tempo, mesmo já tendo muito tempo que tinha sido lançado, mesmo já não tendo atualização de Android, estando no 9, um aparelho excelente. E eu dei o S5 mais R$ 100 pro cara. Veja, eu dei o S5 mais R$ 100 pro cara. Foi um negócio impressionante, que eu passei um telefone que a bateria durava, usando ou não usando, durava meio dia. Eu tinha que carregar ele 2 vezes por dia. E peguei um outro telefone com tela Super AMOLED, um hardware foda, uma câmera que gravava em 4K até na frontal, por R$ 100 a mais, que a bateria durava 4 dias. Só que por descuido meu, por vacilo meu, por ser um telefone muito fino, com corpo todo de metal, eu fiz um 8 no telefone e perdi o telefone, por descuido meu. Ficar botando no bolso, tá? Eu quebrei o telefone, foi descuido meu, tá? Senão eu tinha ficado com esse telefone muitos anos, porque o telefone era simplesmente perfeito para mim, em termos de... Tem vídeo dele aí no canal, tem bons vídeos dele aí no canal. Esse telefone, gravei muito com ele, nossa, um celular que me atendia, e um carregador turbo de 33 watts que, pô, top demais. O celular carregava rapidinho, igual o meu atual.
esse foi usado, comprei usado, soube comprar, analisei muito antes de fazer a compra e esse telefone sim, foi realmente o aparelho que me fez valer a pena. Só que aí eu cometi um outro erro. Não pelo aparelho, aí que eu esqueci de colocar na minha estrepada lá. Vou só voltar nesse tema, que é o seguinte. Quando o técnico, meu amigo, falou que o meu Moto Z2 Play não dava mais reparo, não tinha como fazer reparo, era impossível, porque eu destruí a carcaça dele de uma tal maneira que só comprei no outro, ele me comprou para peça. E em contrapartida, ele me deu um desconto no aparelho que ele estava vendendo, e que eu vou fazer uma crítica, tá? É meu amigo, tudo, mas eu também me precipitei. Eu paguei caro num Samsung A20, que não é um telefone ruim, não. É um telefone bom, galera. Ele ficou com a minha esposa depois. Mas ele era um celular usado, que me foi vendido na caixa como se tivesse bom e ele não estava. A câmera frontal dele estava estragada. Tinha uma mancha. E ele tinha alguns outros defeitos. Que eu não me atentei na hora de comprar. Eu não tomei cuidado. Só que o meu amigo falou que esse telefone ele estava em estado de novo. E ele não estava. Esse telefone ele tinha sido feito o reparo. Esse telefone não estava nos melhores dias. Apesar de ser um ótimo aparelho, ele não estava nos seus melhores dias. Mas aí depois eu passei ele para minha esposa, porque a minha cunhada estava precisando de um celular lá, estava sem dinheiro, coitada. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu tenho, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Veja bem. Aí eu fiz uma jogada. O que que eu fiz? Claro, estava com uma promoção de aparelho da Motorola, da linha E. E eu pensei assim, vou pegar um telefone novo, vou ficar pagando, aí vou pegar um telefone novo. Eu vendo o J5 para minha cunhada e passo o A20 para minha esposa. Ela vai ficar com um telefone mais moderno, ela vai ficar com um telefone melhor, e eu vou ficar com um telefone novo. Maravilha. Eu devia ter deixado ela com o E7, viu que ela estava com ele até hoje, eu acho. Porque o E7 ia servir muito mais para ela do que o A20. Porque o A20 não, era um aparelho superior ao E7, era, mas ele não estava nos seus melhores dias. Mas serviu para ela muito bem. Mas enfim, eu comprei esse E7, que esse também foi uma boa aquisição. Não tinha o melhor hardware do mundo, mas tinha câmera de 48 megapixels na traseira principal com Night Vision, que gravava em 4K. Era um ótimo aparelho. O que me fez desfazer dele foi a tela, que era uma tela de LCD que dava muito reflexo e eu tinha dificuldade para enxergar em ambientes muito claros durante o dia. Aí o que eu fiz? Qual foi a minha outra grande aquisição que eu fiz que realmente valeu a pena? Né, que eu vou falar para vocês assim, que eu acertei a mão. E não foi para mim, foi para minha esposa, quando eu resolvi dar uma chance para uma nova marca, a Realme. Logo de cara nós passamos um perrengue. O primeiro que eu peguei veio com defeito, mas o segundo tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Já tem anos que ela tem esse aparelho. Eu peguei um Realme C21Y, paguei a bagatela de R$750 em loja física. Tá? Vai fazer 3 anos que ela tem esse aparelho. Ele recebeu a atualização do sistema do Android do 13 para o 14. Do 12 para o 13 e do 13 para o 14. Não vai receber mais atualização. Mais para frente, para usar recursos e ela que está mexendo com comércio, eu já tenho que planejar o upgrade. É natural, tá? Mas tá aí até hoje. Foi uma acertada assim, eu dei um tiro, uma marca nova. Logo de cara tive problema, tive. O azul deu pau. A bateria dele não durava nada. O preto dura 3 dias. Ela usando pra Cacilda. Usa para pagamento. Celular tem NFC para pagamento. Ela pode ativar lá o Tap to Pay do Nubank para ela poder receber pagamento dos trabalhos que ela está fazendo. Minha esposa trabalha com produtos em macramê. Quem quiser fazer sua encomenda, o zap está aí abaixo. Tá, bolsas, chaveiros e outras coisas. Consulte aí para ver o catálogo, beleza?
Manda um zap aí. Enfim, o celular faz tudo. Tudo. É 4G, é dual chip. Funciona. Se fosse 5G era melhor ainda. Mas infelizmente o Realme C21Y não saiu versão 5G. Saiu o superior dele, tá? Que é o C65. Que é o que provavelmente é o que vai substituir o dela na frente. Tá? Porque custo-benefício. Esse foi um custo-benefício assim, galera, sem sombra de dúvida. Esse eu acertei a mão. Até então foi o que eu melhor acertei a mão. Porque é um aparelho novo, que eu paguei R$750 em loja física, porque eu paguei à vista, então eu tive um desconto. Porque ele estava custando 800. O turco lá, uma banca de um turco, ele fez pra mim por 750. Eu não conhecia essa marca Realme. Eu tinha um Xiaomi, que foi uma aquisição que não foi das melhores pelo preço que eu paguei, porque um celular muito bom, com alto-falantes ótimos, câmeras ótimas, tela ótima, bateria legal, que não tinha NFC e não era 5G. E por R$1.500, galera, comprado na internet, não foi uma boa aquisição na época, tá? Um aparelho ótimo, carregamento turbo, um aparelho lindo, com capinha, veio completo com tudo. Eu paguei 750 no Realme da minha esposa, que tinha mais recurso que o meu Xiaomi. O meu Xiaomi também não era 5G. Tá? Claro, as câmeras não dá para comparar. O Xiaomi era muito melhor, mas a câmera do celular dela traseira tem um recurso que a Realme introduziu, que a câmera 16 megapixels do celular dela grava em 4K. A frontal não. Grava em Full HD a 30 fps. A do Realme C21Y, a principal, grava em 4K a 30 fps. Para um celular que custou R$750, que tem tudo que um celular topo de linha ou intermediário premium tem, com uma tela de 6.5 polegadas, com pouca borda, apesar de ser uma IPS LCD que não é HD, ele é só HD, não é Full HD, eu considero meu maior acerto até hoje em telefone celular. Sério, não tô falando isso. Não tô falando isso à toa, não, galera. Tô falando isso com sinceridade. Tá aí até hoje. Mais de 3 anos servindo. Celular usado. Tá usado, usa muito, usa mesmo, usa tudo. Usa todos os recursos, Bluetooth tá ativo, localização tá ativa. Eu sou meio enjoado, eu não gosto de deixar. Hoje eu tô deixando. Mas eu tinha mania de desativar a localização, desativar Bluetooth, desativar esse trem, achando que se economizar a bateria, economizando nada. Deixa ativado que o celular gerencia melhor, viu? Desativar é bobagem. Economia não justifica, não. E assim, tá aí, né? Aí agora, pessoal, o último acerto que eu fiz agora, tá? Foi bem acertado mesmo pelo preço que eu paguei. Agora eu posso dizer que eu acertei de novo assim. Eu acertei na mosca. Igual eu fiz com o Realme. Com o Realme foi um acerto muito grande, porque era uma marca desconhecida. Agora, esse aqui, é graças a ela que a gente tem celular. E o grande acerto que eu tive, até o presente momento, que eu vou colocar assim como número 1 da lista, foi o Edge 40 Neo. Eu tô simplesmente satisfeito com o aparelho. Ele me atende em todos os sentidos. Eu não uso mais carteira física, a bateria dura pra caralho, todos os recursos nele estão ativados. E eu faço tudo que eu fazia no meu anterior. Só que ele tem um detalhe em relação ao meu anterior, que era um Galaxy A34, que não era ruim. Era bom. Carregamento de 68 watts. O celular carrega em meia hora. É isso. Por 1.000, vamos dizer assim que saiu pra mim por R$1.600. Vamos arredondar. Por R$1.600. Um Edge 40 Neo. Com os predicados que ele tem. Assiste o vídeo aí que vocês vão ver o hardware dele. Com a câmera 32 megapixels na frontal, que grava em 4K 30 fps. Com câmera traseira de 50 que grava em HDR. 4K a 60 fps. Com bateria que dura 3 dias usando, 4 dias,
em ocioso. Galera, não tem, tudo bem. Tem 2 atualizações de Android garantida, que a gente sabe. Vai receber o 15 e provavelmente o 16, ou só o 16. Tô preocupado com isso não. São 2 anos que eu tenho a mais. E outra, ele ainda funciona mais uns 4 anos sem atualizar Android, porque vai demorar para ficar obsoleto. Essa sim, galera, ó. Meus amigos, esse foi o Realme C21Y e o Edge 40 Neo. São os eleitos do meu vídeo de maior acerto que eu tive até hoje comprando telefone celular. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.